Pensar no universo como se ele fosse um só. Pensar na minha vida como se eu estivesse só. Pensar em mim e não pensar no que está ao redor faz todos os meus pensamentos darem nó. Então o que fazer? Se me preocupo com você, se me preocupo com o que vai acontecer, com o que eu fizer e o que você vai fazer com o mundo conquista a nossa volta. O que acontece hoje em dia me revolta. Se estamos aqui pra evoluir, porque tanta gente hoje prefere apenas existir. Não estamos sozinhos, não adianta fingir. Um estranho no ninho é como eu me sinto, e caminho dando voltas no recinto, procurando uma resposta, um jeito de eu te passar uma ideia sem que você vire de costas e pense que eu sou louco, falando de karma, de energia e mais. Pensar no universo como se ele fosse um só. Pensar na minha vida como se eu estivesse só. Pensar em mim e não pensar no que está ao redor faz todos os meus pensamentos darem nó. O universo é vasto como se fosse um pasto. Nós, animais, se alimentando e deixando um rastro. Tudo que fazemos gera uma consequência. Se não for a ciência que explique, pelo menos me indique um Deus diferente, porque eu já tô carente de informação decente. Essas pessoas que somente assimilam e seguem em frente e não filtram o que passam para a gente. Foda-se sua patente, eu não sei quem sou e você muito menos, mas pelo menos eu não acho que sei e fico cagando regra. Se eu errei eu admito, mas você nega. Cansei de brincar de cabra cega. Pensar no universo como se ele fosse um só. Pensar na minha vida como se eu estivesse só. Pensar em mim e não pensar no que está ao redor faz todos os meus pensamentos darem nó. Uma vez, um grande homem disse que o sábio se modela. Outro libertou um povo, salve Nelson Mandela. A vida é muito importante pra ser levada a sério, disse King. E os Manchus libertaram a China da dinastia Ming. O que você pode fazer? O que você tem a oferecer? Se não for mudar o mundo, pelo menos mude você. E não seja mais um pagando contas, soltando bombas, respondendo as pessoas com respostas prontas. Por onde passo crescem pontos, pequenas afrontas. Quem não tá satisfeito confronta. Pensar no universo como se ele fosse um só. Pensar na minha vida como se eu estivesse só. Pensar em mim e não pensar no que está ao redor faz todos os meus pensamentos darem nó. Pensar no universo como se ele fosse um só. Pensar na minha vida como se estivesse só. Pensar em mim e não pensar no que está ao redor faz todos os meus pensamentos darem nó. Pensar no universo como se ele fosse um só. Pensar na minha vida como se estivesse só. Pensar em mim e não pensar no que está ao redor faz todos os meus pensamentos darem nó.